Olá, hablaremos aqui sobre o capítulo 8 de mutação do livro de Biologia Molecular. Eu sou Samia, meu grupo é Daniel e Deise Fernanda. Que habla nosso livro? Que mutações são cambios do ADN devido ao metabolismo próprio ou por efeito do meio ambiente, o que hace apresentar variabilidade genética dentro da mesma espécie. Estas mutações ocorrem devido à interferência tanto do metabolismo quanto do meio ambiente, e o nível de afectação pode ser a variação da informação genética ou em la expressão desta variação. A variabilidade genética se dá graças a los processos evolutivos que involucram mutações estáveis. Hugo de Vries, em 1901, descobriu pela primeira vez a presença de mutações, e estas mutações poderiam ser heredáveis, ou seja, ocorrer em las células germinativas do corpo, sim, e ser transmitida a nossos descendentes, ou não heredáveis, quando ocorre em las células somáticas do corpo, desaparece quando o indivíduo portador da mutação morre. Hermann Joseph Miller relacionou o raio X com mutações em 1929. Depois se observou que outras formas de radiações também tinham relação com mutações. Tanto as temperaturas como compostos químicos poderiam desenvolver mutações que poderiam ser desde a esterilidade até a interferência em desenvolvimento normal do organismo. Ou seja, o que seria a mutação? Segundo nossa referência, é uma variação espontânea ou induzida do genoma, um cambio permanente e heredável em la sequência de ADN ou de los nucleotídeos, ou bem em la disposição del ADN en el genoma. Tudo hace parte de uma engrenagem perfeita, sim, e nosso corpo está em constante evolução. Qualquer cambio anormal que ocorra em uma destas partes pode desenvolver uma mutação. E a mutação e los danos vai depender do nível de afectação, sim. Constitui a base de muitas enfermidades genéticas e hereditárias, incluso o câncer se conhece como uma variação normal. Por quê? Porque todos os dias nossas células estão se renovando, se modificando, e essas mutações estão em constante evolução, pero esta modificação, esta evolução não é perfeita e pode causar uma mutação, sim. E essa variação normal, que inclusive se tiver algum erro, pode desenvolver uma neoplasia, que são os cânceres que conhecemos. Classificação das mutações pode ocorrer por diferentes enfoques. Dependendo do tecido, pode ser classificada como uma mutação no tecido somático germinal, uma mutação no nível de cromossoma, uma mutação no nível de los genes. Uma mutação germinal, onde que ela ocorre? Ocorre em la linha germinal, que são as células sexuais, os óvulos e os espermatozoides. Uma mutação deste nível é uma mutação heredável, ou seja, que são passadas de los padres para los hijos, ¿sí? E estas mutações, muitas vezes, o indivíduo ou a pessoa com um fenótipo normal e sem antecedentes familiares, com alterações fenotípicas, podem ser portadores de células germinadas mutáveis não detectadas. Ou seja, muitas vezes eu posso possuir estas células mutadas sem que em mim seja detectado, pero eu vou passar a meus filhos e os meus filhos podem ser detectados. Isso podemos ver como consequência algumas enfermidades, como diabetes, como anemia falciforme.
Mutações somáticas, todavia, são totalmente diferentes. Ocorrem em todas as células do nosso corpo, pero não em las germinativas. Não se transmitem à descendência. Só as células que participam de estas que se transmitem, que podem ser afetadas, sim? E essa mutação desaparece quando o indivíduo morre. Sim, mutação destas células estão em nossas células, elas estão em constante divisão, sim? E como que isto aparece? Faz com que nesta divisão constante que estão as células do nosso corpo, pode haver que haja um clone anormal, um clone mutante e desencadene uma neoplasia, ou seja, um câncer. Os genes mutados que causam câncer se denominam protocogenes ou genes supressores de tumores, regulam a divisão celular. Como observamos acá, estes genes mutáveis podem desencadenar um desarrollo anormal na expressão na divisão das células, ¿sí? E estas células podem causar tumores, podem causar neoplasias, câncer em todas as partes do nosso corpo, visto que as células do nosso corpo estão em constante divisão. Se esta divisão se tornar normal, pode surgir sim as neoplasias. Olá, aqui eu sou Deise Castro e vou dar continuidade no tema das mutações. Segundo a extensão do material genético afetado, pode ser por três tipos: as gênicas, cromossômicas e genômicas. As gênicas provocam câmbios de uma sequência de nucleótidos de um gene. Já as cromossômicas afetam a disposição de um genes em cromossoma. As genômicas alteram o número de cromossomas tipos de uma espécie. As mutações gênicas podem ser um tipo de mutação gênica, é a mutação pontual, que se apresenta em câmbio de um nucleótido por outro, e pode ser por transição ou transversão. A transição é uma purina por outra purina, ou uma pirimidina por outra pirimidina, ou a transversão, que seria uma purina por uma pirimidina, ou uma pirimidina por uma purina. Mutação por substituição de bases. Se produz quando em uma sequência de ADN se cambia um nucleótido por outro. Em esta sequência, pode ver que na original teria a adenina e lá uracilo, e se cambiou por latinina e lá adenina. Mutação por perda de nucleótidos ou deleção. Em uma sequência de ADN, se perde um nucleótido e não se substitui por nenhum, como podemos ver em la sequência original e em la sequência mutada, que aqui já não tem mais o nucleótido, se houve uma deleção dele e não foi substituído. Mutação por inserção de nucleótidos. Sequência de ADN se introduz um ou mais nucleótidos que não pertencem a dita sequência, modificando o marco da leitura aberta, alterando a sequência de AA. Aqui na imagem já podemos ver que a sequência mutada houve uma introdução de latinina e da adenina na sequência. Mutação por translocação de pares de nucleótidos complementares. Em la sequência, se dá um câmbio de purina por outra purina ou uma pirimidina por outra pirimidina, que seria a transição que eu já havia explicado. De acordo com o resultado na sequência de AA de uma proteína, as mutações podem ser mutação neutra, que não tem efeito sobre o fenotipo, ou seja, não afeta em las características dos nucleótidos do gênero tríplices que codificam aminoácidos equivalentes, e se cambiam os nucleótidos
e se sintetizam aminoácidos distintos, pero eles não são equivalentes. Mutação silenciosa é aquela em que, apesar que existe uma alteração na sequência dos nucleótidos, ela não provoca câmbio em aminoácido que codifica, e ela se cambia nucleótidos, pero não altera o aminoácido. Como pode ver aqui, se cambiou o nucleótido, que seria a adenina, mas não alterou o aminoácido, eléu. Mutação sem sentido. Cambia um codon que codifica para um aminoácido por uma de terminação A, o G, ou o AA, ou o GA, e propicia a terminação prematura de um polipeptídeo. Tiene como resultado uma proteína truncada, ou seja, prematura. Aqui, como pode ver, era Léo e gerou o codon de paro. Mutação de desplazamento de marco de leitura. Seriam os câmbios de fenotipo, que se enadem ou eliminam, ou seja, inserções e deleções, um número determinado de bases diferente de A3. E a partir de um ponto de mutação, ela se altera a leitura do código genético e propicia a edição dos aminoácidos diferentes. Mutação de sentido equivocado é oposta àquela que seria a neutra. É o câmbio do codon que codifica para um AA e dá como resultado um de família, grupo ou polaridade diferente que o original. Mutação cromossômica. Involucra o reordenamento cromossômico, resultado de um câmbio na organização de segmentos cromossomas ou a perda ou ganância de cromossomos completos e provoca as anomalias funcionais tanto celulares como orgânicas. Sua classificação é a seguinte: mutação por inversão de uns fragmentos cromossômicos, que seria o segmento de cromossoma se inverte em sua orientação dentro deste. Ele dá um giro de 180 graus devido à altura dupla, que seria aqui como na imagem, que seria 4, 5, 6, 7, 8, 9, e deu o giro de 180 graus e se ficou 6, 9, 8 e 7, como seria lá a inversão. Mutação por deleção, perda de fragmentos cromossômicos. É a perda de um fragmento cromossoma, ou vários sítios, e se associa com a ganância em outro cromossoma. Como podem ver aqui na imagem, seria 4, 5, 6, e na mutação se perdeu os 7, 8 e 9. Não se existe na mutação. Um exemplo seria a síndrome de Prader-Willi. Mutação por duplicidade de um fragmento cromossômico. Como o nome já diz, né, duplica o fragmento cromossômico, ou seja, aqui na original seria 4, 5 e 6, e em lá a mutação já fica essa duplicação, 4, 5 e 6, e novamente 4, 5 e 6. Olá, eu sou Daniel Francisco Amaral e eu vou falar de mutação por translocação de um fragmento cromossômico, que são câmbio na posição de um fragmento cromossômico entre o mesmo cromossomo e entre cromossomos homólogos e entre cromossomos diferentes. Na imagem abaixo, podemos mirar que o fragmento primeiro, segundo e terceiro se translocou de arriba a abaixo a la derecha e o fragmento 1, 2 e 3 se translocou de arriba a abaixo a la izquierda. Um exemplo de mutação por translocação seria a síndrome de Down. Mutações genômicas são segregação
cronossômica errônea, ou seja, são separação cronossômica que afetam o número de cromossomos ou o genoma em sua totalidade. A poliploidia é quando há um aumento em el número de braços em um cromossomo em particular e se apresentam como triploide ou tetraploide. Em la diploides, considerado normal, é de 46 cromossomos. Em la triploide, é 92 cromossomos. Em la tetraploide, é de 138 cromossomos. Haploidia. Em la haploidia, acontece o inverso de la poliploidia. Acontece uma diminuição em el número normal de juegos cromossomos. Em la diploide, os valores normais, como hablamos anteriormente, que é de 46 cromossomos. Em la haploide, é de 23 cromossomos. A neuploidia é quando se modifica o número de cópias de um cromossomo, que pode ser monossomia, trissomia e tetrassomia. Em la monossomia é quando há um cromossomo apenas. Um exemplo de monossomia é a síndrome de Turner. E em la trissomia é quando há três cromossomos ao invés de dois. E um exemplo seria a síndrome de Klinefelter. Tetrassomia é quando há 4 cromossomos ao invés de 2. Origen de las mutaciones. Las mutaciones pueden deberse a causas naturales o espontâneas ou induzidas. Mutações naturais ou espontâneas se produzem em condições naturais de crescimento, influídas por el meio ambiente, ou seja, são causas naturais. Estas representam a base de la evolução. Mutações induzidas são provocadas por algum mutágeno, agente exógeno, tanto físico, químico ou biológico, que provoca mutações em uma taxa maior em la basal. Ou seja, em las mutações naturais são aquelas que obedecem ao ciclo da vida, acontece por sua natureza. E as mutações induzidas são aquelas que são produzidas por algum agente. Mutágeno é um agente que ocasiona que se incremente a frequência em la que ocorrem as mutações. Sua ação tem efeito direto que produz sobre a molécula de ADN. De maneira indireta, induz dímero de timina. Ou seja, os mutágenos são todos aqueles agentes que podem, de alguma maneira, provocar algum tipo de mutação. De acordo com sua natureza, os mutágenos podem ser agente físico, químico e biológico. Os agentes físicos são radiações que alteram a estrutura e a sequência do ADN. Um exemplo é radiação ultravioleta, radiação ionizantes, partículas alfa, beta e gama, choque térmico ou radiações eletromagnéticas. Agentes químicos são
aqueles que alteram a estrutura do ADN ao relacionar diretamente com ele ou intercalar-se entre os nucleotídeos. Exemplos: formalina, corantes de acridina, ácidos nitrosos, ISD e nicotina. Ou seja, as pessoas que têm algum contato com estas substâncias podem desenvolver algum tipo de mutação. Agentes biológicos é o que tem a capacidade de alterar a estrutura do material genético de seu hospedeiro por vírus, bactérias ou hongos. Exemplos: ácidos e talidomina. Também podemos acrescentar as vacunas e as medicações. Carcinógeno é qualquer agente que lesione ou promova o cambio em lugar específico, anormal, causando neoplasia ou tumores. Estes agentes se denominam carcinógenos ou cancerígenos e podem ser fatores físicos, químicos ou biológicos. Carcinógeno se refere a toda substância ou mescla de substâncias que induzem o câncer ou aumentam em sua incidência. Teratógenos são agentes químicos que ocasionam cambios em el período perinatal, pois se atua quando tem lugar a embriogênese, interfere em el desarrollo normal del embrião, de lo que resultam diversas malformações orgânicas. Exemplo: em el caso de uma mulher embarazada que hace uso de bebida alcoólica, o tabagismo ou alguma substância química, o niño tem uma grande possibilidade de desenvolver uma mutação. Polimorfismos, presença de formas alelas diferentes, ou seja, quando dos seres da mesma espécie se cruzam pero os dois têm características dominantes, sem ser propriamente uma mutação. Exemplo: a color de los ojos. Ou seja, o alelo distinta forma de apresentação de los genes. Polimorfismo de solo nucleotídeo se deve a la situação de nucleotídeo por outro. La selección de nucleotídeo ou inserção em el ADN. Estas foram as apresentações de nosso trabalho e graças por sua atenção.